Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Redescobrindo o Valor da Vida. Este é um espaço onde a gente desacelera, respira mais fundo e reflete sobre aquilo que muitas vezes deixamos para depois. O que, afinal, dá sentido à nossa existência? No nosso último episódio, a gente falou sobre como dar os primeiros passos para reencontrar o valor da vida. Através da história da Clara, mergulhamos em uma jornada prática e profunda de reconexão com o essencial. Ela nos mostrou que, mesmo em meio da confusão e do cansaço, é possível reconstruir-se, passo a passo, a partir de escolhas pequenas, mas consistentes. E hoje, a gente vai dar mais um passo nessa jornada. O tema deste episódio é o sentido da vida. O que realmente importa? A ideia é refletir sobre como o sentido não está muitas vezes nas grandes conquistas, mas no modo como vivemos cada momento. Talvez você já tenha se perguntado: por que eu estou fazendo isso? O que realmente importa no final das contas? Se essa pergunta já atravessou o seu coração, esse episódio é para você. Então, fica comigo depois da vinheta. Você está ouvindo o podcast Redescobrindo o Valor da Vida. Um espaço para respirar, refletir e reencontrar o que realmente importa. Então aperte os cintos e se prepare para uma viagem rumo ao sentido da sua vida. Quantas vezes você já pensou que seria mais feliz quando algo acontecesse? Quando conseguisse aquele emprego, quando entrasse naquele relacionamento, quando morasse sozinho, quando ganhasse mais, quando se realizasse profissionalmente. A promessa é sempre a mesma. A vida começará de verdade quando tivermos aquilo que nos falta agora. É como se estivéssemos constantemente em uma espécie de suspensão existencial, como se a vida verdadeira estivesse sempre depois de algo, só que esse depois nunca chega. Essa forma de viver, embora alimentada de fora para dentro pela lógica da produtividade, do consumo, do sucesso visível, se infiltra tão sutilmente que mal percebemos o quanto estamos sendo guiados por ela. E o mais curioso é que, mesmo quando alcançamos o que tanto queríamos, logo aparece um novo alvo no horizonte. A sensação de vazio volta, às vezes até mais intensa. Por quê? Porque o ter pode nos preencher por um instante, mas não nos sustenta por dentro. Não é errado querer crescer, conquistar coisas, buscar melhorar a vida, mas existe uma armadilha quando colocamos todo o peso da nossa existência nisso. O problema começa quando o ter se torna o único pilar da nossa identidade. Quando passamos a medir o valor da nossa vida pelo tamanho dos nossos resultados, quando confundimos sucesso com sentido. Muita gente só percebe isso depois de conquistar o que queria. E aí bate aquela pergunta desconcertante: era só isso? O vazio existencial que muitas pessoas experimentam hoje é fruto dessa ilusão de que podemos preencher a alma com o que só toca o corpo, de que podemos acalmar a inquietação interior com metas externas. Mas, e se essa inquietação não for um erro, e sim um chamado? Talvez ela esteja ali não para ser silenciada, mas para nos apontar que há algo mais, algo que o ter sozinho não alcança. Há um ponto da jornada em que tudo o que é superficial já não nos basta mais. As distrações que antes preenchiam os vazios perdem o efeito. As conquistas que antes davam orgulho deixam de emocionar. E as respostas prontas que antes ofereciam segurança começam a soar vazias. É nesse ponto que surge, silenciosa e firme, a necessidade de ir mais fundo. É como se algo dentro de nós começasse a pedir silêncio, menos barulho, menos correria, menos certezas e mais escuta.
uma escuta diferente, uma escuta de si, que vai mais além. Não se trata apenas de voltar para dentro, mas de atravessar o próprio interior em direção a algo que nos transcende, algo que parece nos chamar de dentro da própria vida, da experiência comum, do cotidiano simples. Como se cada gesto humano, amar, sofrer, esperar, guardasse um eco desse chamado. Esse convite à profundidade pode surgir em muitos momentos, no luto por alguém que partiu, no vazio depois de uma grande conquista, no fim de um relacionamento, ou até mesmo em uma manhã comum, em algo que nos desperta e nos faz perceber: eu não quero mais viver na superfície. A profundidade não é um lugar no qual chegamos, é um modo de olhar, de estar no mundo e de nos relacionarmos com o mistério da vida. Talvez por isso, tantos que caminharam por esse caminho disseram que só se entregaram à profundidade e que finalmente sentiram que estavam vivos de verdade. Não necessariamente mais felizes, mas sim mais inteiros, mais despertos, mais em paz com a própria existência. E aqui nasce uma provocação silenciosa para quem ouve este episódio. Você tem vivido na superfície ou tem se permitido descer ao mais profundo de si mesmo? Talvez o reencontro com o sentido da vida não comece com uma resposta, mas com um silêncio, com a coragem de parar e escutar, com a disposição de se deixar conduzir por algo que não se pode ver com os olhos, mas se reconhece com o coração. Eu estava procurando no lugar errado, me disse uma vez a Helena. Ela sempre foi uma mulher determinada. Cresceu em uma família simples, mas desde cedo aprendeu que o esforço era o caminho para conquistar o seu espaço no mundo. Estudou, trabalhou, construiu uma carreira sólida, foi reconhecida e admirada. Aos olhos de todos, ela havia vencido. Mas tinha algo que ninguém podia ver. No fundo, a Helena vivia com uma sensação constante de cansaço. Não um cansaço físico, mas um cansaço da alma. Tudo que conquistava parecia perdurar pouco tempo. Ela comprava algo novo, viajava para lugares diferentes, mudava a decoração da casa, mas bastavam dias, às vezes horas, para que aquele vazio voltasse. Certa noite, após uma crise de ansiedade silenciosa, ela se sentou no sofá sozinha, sem celular, sem TV, sem ninguém. Apenas ela e o silêncio. E foi nesse momento, sem planejamento algum, que algo mudou. Ela não ouviu uma voz audível, nem teve uma visão, mas sentiu um incômodo profundo, como se a vida estivesse tentando dizer algo que ela nunca havia parado para escutar. Você está procurando no lugar errado. Esse pensamento veio como um sussurro, ou talvez uma intuição. Não era uma frase que ela tinha lido ou escutado. Era algo que emergia de um lugar mais profundo do que ela mesma. Nos dias seguintes, Helena começou a parar mais, a ouvir o silêncio com menos medo, a andar sem fone de ouvido, a observar o rosto das pessoas na rua, a olhar para o céu com mais frequência. Ela começou a escrever à mão tudo aquilo que sentia, sem filtro, sem pressa, sem necessidade de mostrar a ninguém. E aos poucos foi percebendo que aquilo que mais buscava, a paz, o sentido, a verdade, nada disso viria de fora. Não viria das conquistas nem do reconhecimento. Vinha de algo mais íntimo, mais profundo, algo que sempre esteve presente, mas que ela nunca havia acolhido. Um desejo de eternidade, de plenitude. Uma sede que nenhuma experiência terrena conseguia saciar completamente.
E isso não ficou só nas reflexões. Helena tomou uma decisão concreta: reduzir a sua carga horária de trabalho. Trocou o cargo mais alto, que lhe consumia noites e fins de semana, por uma função mais simples e humana dentro da mesma empresa. Muitos achavam que ela estava desistindo, mas ela sabia que estava finalmente escolhendo viver. Com mais tempo e mais presença, ela passou a visitar com frequência uma casa de acolhimento para idosos na sua cidade, algo que sempre quis fazer, mas nunca tinha tempo. Lá, descobriu outro tipo de sucesso: o silêncio compartilhado, os olhares cheios de história, os sorrisos sem pressa. Ali, ao cuidar de outros, sentia que algo dentro dela estava sendo curado. Helena não se tornou uma pessoa perfeita, mas ao mudar o ritmo e a direção da sua vida, começou a experimentar uma alegria mais firme, menos barulhenta, uma alegria que não dependia mais das circunstâncias. E foi aí que ela começou a viver de verdade. Não porque teve todas as respostas, mas porque finalmente aprendeu a fazer as perguntas certas e a escutá-las e respondê-las com o coração desperto. Quantas vezes, como Helena, nós também corremos atrás de tudo o que prometeram como sinal de uma vida bem-sucedida: o bom emprego, a casa arrumada, o reconhecimento. E mesmo quando conseguimos, algo dentro de nós continua inquieto. Parece que falta alguma coisa, como se a alma estivesse sussurrando que fomos feitos para mais. A vida humana é barulhenta, cheia de distrações, e nem sempre temos coragem de ouvir esse sussurro, porque ele nos obriga a parar, olhar de verdade para dentro e encarar perguntas que evitamos. Estou de fato vivendo ou apenas passando pelos dias? A história de Helena nos provoca a pensar: se a plenitude que buscamos não estiver no ter, no fazer, nem no parecer, mas sim no ser? E se o que mais desejamos não for um lugar ou uma conquista, mas um encontro com algo ou alguém que dê um verdadeiro sentido à minha existência? Talvez não tenhamos todas as respostas agora, mas o simples gesto de parar, escutar e escolher um caminho mais profundo já é um recomeço. Porque no fundo, o que mais ansiamos não é uma vida cheia, mas uma vida inteira. E assim, nós chegamos ao fim desse episódio, mas a nossa jornada está só começando. O caminho para o reencontro com o verdadeiro sentido da vida exige coragem, autoconhecimento e muitas vezes um passo silencioso para dentro de nós mesmos. E você, está pronto para parar, olhar o que realmente importa e buscar a profundidade que transforma? Lembre-se, os maiores encontros acontecem no silêncio e na reflexão. Se este episódio ressoou em você, eu te convido a refletir. O que você pode começar a fazer hoje para buscar um significado mais profundo em sua vida? Quais pequenas mudanças podem fazer toda a diferença? Se você deseja continuar essa jornada de descoberta, eu estou aqui para te acompanhar. Para mais conteúdo sobre essa jornada, não deixe de me seguir no Instagram, @sentidodevida.imersão. Lá você encontra dicas, reflexões e muito mais para te apoiar no seu caminho. E se você ainda não segue esse podcast, não perca tempo. Nos siga para acompanhar os próximos episódios, sempre às quartas-feiras ao meio-dia. Até lá, cuide de você e, se possível, viva com sentido. Você ouviu mais um episódio do podcast Redescobrindo o Valor da Vida. Se este conteúdo tocou seu coração, não se esqueça de nos seguir para acompanhar os próximos episódios. Até lá, continue a sua jornada em busca de mais sentido e propósito. A vida está cheia de possibilidades,
Por isso, aproveite cada uma delas. Nos vemos no próximo episódio.